sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão evangélica da Seara Bendita. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, crescimento espiritual. E vamos iniciá-lo exatamente com uma passagem de Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. E essa passagem de Paulo nos reporta também a passagem com Jesus, quando lhe perguntaram quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino está dentro de vós. Não virá no futuro, está aqui e agora, no presente. Jesus quis dizer que, se lembramos que somos essência divina, a nossa missão nesse mundo, ou o nosso objetivo através das várias reencarnações, é o nosso aprimoramento ou crescimento espiritual. Respeitando a época e as conceituações católicas, podemos citar Santo Agostinho, que nos seus momentos mais íntimos perguntou a Deus: onde estava tu quando eu vivia nos meus pecados? E Deus lhe respondeu: eu estava no seu coração. E Agostinho replica: como podias tu, a infinita santidade, estar em mim, o maior pecador? E Deus respondeu: eu estava sempre presente a ti, mas tu andavas sempre ausente de mim. E Agostinho pergunta novamente: como podias estar presente a mim se eu estava ausente de ti? E Deus respondeu: a tua ausência era uma ilusão. A minha presença é a verdade. Tu fazias de conta que eu estava ausente para poderes viver tranquilamente nos teus pecados. Mas eu, a verdade, não posso estar ausente de ninguém, porque eu sou a onipresença. Se no lugar da palavra pecado, comum nas religiões dogmáticas, colocarmos as palavras vícios e paixões terrenas, vamos compreender perfeitamente que Agostinho está se referindo à ignorância dos valores metafísicos. Ou seja, Agostinho ainda não tinha compreendido e vivenciado os valores espirituais. Ainda estava preso ao ego humano, ao agir inconsequente e irresponsável relacionado às leis divinas. Pela sua crença, ele vivia uma vida de pecados. Hoje, sabemos que o reino de Deus está presente no homem, mas ele só se conscientizará disso através das experiências vivenciais voltadas para o agir moral. Se um cego perguntasse onde está o sol, poderíamos até responder: ele está por toda forma ou por toda parte, de forma onipresente. Mas nesse caso, você está subjetivamente ausente do sol, devido à sua dificuldade em não enxergar, mas o sol está por aí. Ou seja, o reino de Deus está por toda parte, mas os homens ainda não se conscientizaram de que Deus está presente em tudo, e cabe a cada um chegar a ele e vivenciá-lo em espírito e verdade. O crescimento espiritual implica em buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E é por isso que Paulo, em Colossenses, nos lembra da urgência em desvencilharmos-nos dos nossos vícios. A conscientização espiritual ou nossos talentos adormecidos na matéria não são transmitidos de pai para filho. A experiência e conscientização espiritual é uma conquista individual. Como criações divinas que somos, nunca estaremos dissociados de Deus, mesmo que estejamos ainda muito aquém do que nos propomos a cada experiência na matéria, e de forma a perceber esse Deus em nós. Mas assim como a conquista intelectual que se processa desde que o ser inteligente começou a sua jornada evolutiva, lá nos primórdios dos reinos da natureza, ao adentrar no reino nominal, não somente o intelecto se faz pronunciar com mais efetividade pela presença da racionalidade, mas principalmente a conquista ou evolução espiritual se inicia com os exercícios das leis morais e o livre-arbítrio. João Nunes Maia, em seu livro Cirurgia Moral, nos lembra que todas as leis de Deus estão guardadas na nossa consciência. Cabe, então, lembrarmos da passagem do apóstolo Paulo em Efésios: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo iluminará. Essa palavra desperta, assim como acorda, levanta e similares que encontramos no Novo Testamento, é um chamado divino para que nos empenhemos a sair da ignorância sobre o que é do Espírito
e nos voltarmos para os ensinamentos do Cristo e do seu Evangelho, que promoverá o nosso crescimento espiritual. Como dissemos anteriormente, passamos pelos vários reinos da natureza e, como disse Leon Denis, confirmado por Herculano Pires em seu livro Agonia das Religiões, o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no hominal e sublima-se no angelical. Ao comentar sobre esse processo evolutivo, no livro Um Modo de Entender, no capítulo Despertar da Consciência, Hamed nos afirma que esse processo da evolução se faz da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. Ou seja, há o tempo de plantar, de germinar e de dar frutos. Na parada em que Jesus fala que se conhece a árvore pelos frutos, entendemos que não é possível conhecer as atitudes exteriores do homem a não ser pelas suas atitudes interiores. Os atos ou ações do homem vão denotar quem ele é interiormente. O agir externo de cada ser manifesta o que ele é em seu interior. Só valoramos sua existencialidade pelas suas atitudes internas consigo mesmo e com o outro. Aqui podemos lembrar de outra passagem de Jesus, quando ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E depois ele profetizou: Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai Celeste. Então, através do que fazemos, do que falamos, mostramos a nossa luz interior, compatível com o nosso crescimento espiritual. Visto por esse prisma, o propósito da reencarnação é clarificar nossa conscientização de quem somos e para que estamos aqui, e qual o nosso objetivo em despertar nossos potenciais internos. A física nos ensina que a luz tem a tendência de se exteriorizar, expandindo-se em todas as direções. E quanto mais concentrada for, maior será a sua intensidade. A nossa luz espiritual segue o mesmo padrão. Quanto maior nosso crescimento espiritual, maior amplitude alcança nossa luz interior. Recentemente, eu li uma frase muito bonita que dizia: Somos estrelas embrulhadas em pele humana. A luz que procuras está dentro de ti. Entendo assim que o autoconhecimento nos ilumina interiormente. Ele é a nossa alavanca espiritual. Então, olhar para si mesmo é importante para identificarmos os nossos valores pessoais, nossas fraquezas, nossos erros e acertos, as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas dores da alma, aquilo que nos atormentam interiormente, e também os nossos atributos, que nos impulsionam a sermos melhores, a domar nossas paixões menores, nossos instintos e emoções. Em outras palavras, lembrando novamente Santo Agostinho, agora na orientação dada por ele no Livro dos Espíritos, na questão 919, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, no processo educacional do espírito, o homem se apossa da consciência, da vontade, do sentimento, da memória, do livre-arbítrio, e através do autoconhecimento e do exercício das virtudes, reformula conceitos, retifica trajetos percorridos, reprograma projetos, resgata valores, muda o padrão mental interior, aprende a ver o outro como a si mesmo, aprende a perdoar e a deixar de ser egoísta. Se autodescobre, promove a transformação moral, promove o seu crescimento espiritual. Dessa forma, o propósito maior é renovar o caráter com a prática das virtudes. É reeducar a mente, os hábitos, os valores do espírito. O nosso livre-arbítrio nos leva a fazer escolhas, umas certas, outras menos adequadas, mas nesse crescimento diário estão incluídas todas as aprendizagens que a vida nos coloca no caminho. Muitas nos parecem fazer cair, outras nos elevam, mas com certeza cada uma delas é apenas mais um degrau para mais um nível de conhecimento na nossa conscientização e existência. Crescimento espiritual e pessoal estão entrelaçados.
Ao buscarmos a nossa maturidade espiritual, inevitavelmente crescemos humanamente. Assim, podemos dizer que crescimento espiritual é um processo de amadurecimento que acontece durante todo o longo da vida. Ou seja, quando o homem chega à plena consciência de que essa luz enunciada por Jesus, ele se ilumina e ilumina o outro também. A identificação ou a intensificação da luz interior depende da conscientização, em qualquer instância existencial. Assim, quanto mais próximo nos aproximamos de Deus, vemos com maior clareza o outro, que na verdade somos nós mesmos. Nos tornamos seres de consciência cósmica e entendemos nosso papel cosmológico e entendemos também que todos somos um. É quando lembramos e vivenciamos as palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Quanto mais o homem caminha dentro desse crescimento espiritual em direção a Deus, mais ele se aproxima do outro, seguindo o mandamento de Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. O crescimento pessoal e espiritual nos faz enxergar as pessoas ao nosso redor, pois ao nos aprofundarmos na nossa espiritualidade, olhamos e enxergamos o Cristo no outro, com amor, com tolerância, com compaixão. Essa é a vivência ética da verdadeira fraternidade humana. Assim visto, o melhor dia para exercitarmos o amor é o dia de hoje. Ou seja, cada dia é valioso e deve ser usado com sabedoria, buscando aquilo que nos eleva como seres humanos, sermos melhores para nós mesmos, sermos melhores para com os outros. É dessa forma que o homem espírita entende o monismo espírita, onde Deus transcendente e imanente permeia o nosso crescimento espiritual, nos dando de forma plena a noção de co-criadores do Pai. Graças a Deus. Que Jesus permaneça entre nós.